Olá pessoal, estamos de volta com correção de exercícios da aula 34, que são sobre o modificador static. Essa é a correção do exercício 3, que na verdade é a continuação do segundo exercício, que é a criação de um método que calcula o fatorial de um número. Se você ainda não tem a lista de exercícios, o link está na tela, também está na descrição do vídeo. Vamos lá então para a correção. Então, o exercício número 3 está pedindo para calcular o fatorial de um número na classe calculadora do exercício anterior. Então, tem aqui a calculadora, a gente vai adicionar um método. Eu coloquei esse exercício nessa lista que vai servir de uma introdução para a gente fazer a nossa próxima aula. Então, nessa aula, a gente vai aprender como calcular o fatorial de um número em um algoritmo normal. Na próxima aula, a gente vai aprender como calcular o fatorial de um número utilizando recursividade. Então, a gente, como exemplo da aula, nós vamos reescrever esse mesmo método, porém utilizando recursividade. Então, vamos lá. Public static, já que a gente quer acessar esse método sem fazer a instância da classe. Então, public static int fatorial de um número. Como que a gente calcula o fatorial de um número? Na verdade, deixa eu colocar aqui um return 0 só para ele parar de reclamar. Faltou aqui o int número. Então, olha, na verdade, o fatorial de um número, como é que a gente calcula o fatorial de um número? Essa aqui é a notação matemática que a gente utiliza, né? É o número e exclamação. Então, 5 exclamação seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Isso aqui, 5 vezes 4, 20, 20, 60, 60, 120, 120 vezes 1. Então, o resultado aqui seria 120. Então, é assim que a gente calcula o fatorial de um número. É o número vezes ele menos 1, vezes ele menos 1, vezes ele menos 1, vezes até chegar a 1. E o fatorial de 0 é igual a 1, tá? E não existe fatorial de números negativos. Então, aqui a gente vai começar a fazer o nosso exercício. Então, se o número for igual a 0, a gente simplesmente retorna 1. Se o exercício se não for igual a 0, aqui eu estou descartando o número ser maior que 0, tá? A gente vai fazer essa validação na hora de testar essa classe. Então, aqui é simplesmente, olha, o int i que vai receber o próprio número. E aqui a gente vai fazer o número ser até maior que 1, porque vocês concordam comigo que não tem essa necessidade de você vir até o 1. Ou então a gente pode colocar 1, porque se o número que a pessoa entrar for 1, né, pode colocar também, não tem necessidade, mas não tem necessidade. E o total aqui, total, vai ser, vou iniciar o total com 1, porque a gente vai multiplicar isso daqui, então qualquer coisa multiplicada por 1 é qualquer coisa, tá? Não, mas aqui é verdade, eu vou voltar aqui, eu tô mudando de opinião. 1 vai ser maior que 1 mesmo, porque aqui a gente tá colocando 1, então não tem necessidade. Ele vai parar no 2 e assim ele não precisa fazer essa multiplicação aqui. Então, aqui, olha, vai ser o quê? Total vezes o número. O número aqui dentro desse for, ele vai decrementando 1 toda vez que ele passar por esse laço do for, né? Por esse loop do for. E assim a gente vai ter o nosso total. E o total aqui, então, vai ser o próprio total. Se entrar com 1 aqui maior que 1, nem passa pelo for. Beleza? Aqui então a gente faz um exercício 03 que tem um public static void main, public static void main. E aqui então eu vou usar a classe scanner, tá? Então scan. Vamos ver se vocês lembram ainda de como utiliza isso aqui, né? Aqui eu vou utilizar o próprio system.in, que vai ser a própria leitura do teclado, né? Então aqui vou ler um número. Então, int num
Então, a gente vai fazer um do, que vai ser num recebe scan.nextInt, né? Que a gente vai ler o inteiro do teclado. Enquanto o número for menor que 0, porque não pode ter número negativo, né? Então, coloca aqui um do while. Você pode até colocar aqui uma mensagem, né? System.out.println entre com um número positivo, que é system. Se o número for negativo, for menor que 0, a gente coloca aqui também uma mensagem, número inválido, entre novamente. E aqui no final a gente tem o número. É só fazer o system.out.println do calculadora ponto fatorial do próprio número que a gente entrou ali. Ok, então vamos testar esse programinha para ver como ele está se comportando. Eu vou entrar com o número 3, deu 9, deu errado. Aqui não é num, aqui é aí, porque senão vai ser 3 vezes 3, né? Não vai dar certo, então aqui tava num, na verdade é i, porque senão não dá certo, né? Então vamos lá. Então vou entrar com 3, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. A gente pode brincar de novo aqui. Vamos colocar o número 5, que é o 120. Se a gente colocar o número 1, dá 1, tá certo. 1 vezes 1 dá 1, né? Vou entrar com 0, vai dar 1 também, ok. Vamos entrar agora com o número negativo. Então aqui a gente está testando várias possibilidades. Número inválido, entre novamente. Eu vou entrar então com 6, que deu 720. Ok, o nosso programinha tá funcionando como deveria. Então, na próxima aula, que é a aula 35, nós vamos refazer esse exercício, só que de forma recursiva, tá? Vai ser exatamente o mesmo exercício. Com isso, então, a gente finaliza a correção dos exercícios da lista 34. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E caso vocês queiram fazer acesso ao curso completo, com o certificado do curso, fórum para tirar dúvidas, vocês podem fazer o cadastro no loiane.training. Para quem quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês curtiram, por favor, deem joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!